Beleza, todo mundo está me vendo e escutando normal agora, né? Então, o pessoal que está vendo essa aula gravada, a gente teve um problema na gravação, que a gravação foi interrompida, mas eu só fiz um exercício só para ativar um pouco a memória do pessoal com relação à última aula. Eu apresentei ali o Mentimeter, fiz algumas perguntas sobre um tipo de variável, dois tipos de variáveis, e também que tipo de gráfico as pessoas utilizariam para apresentar aquelas variáveis. Então, eu comecei a aula fazendo um pouco desse exercício. Para a aula de agora, para a aula de hoje, a gente vai dar continuidade ali àquela análise de quais gráficos a gente vai utilizar. Na última aula a gente trabalhou com gráfico de barra, gráfico de coluna, e agora a gente vai trabalhar com novos gráficos. Então vamos lá. Como é que a gente vai começar isso? Deixa eu pegar aqui. Já abram o RStudio de vocês aí. Todo mundo está tranquilo com relação a abrir o RStudio? Todo mundo consegue abrir o RStudio ou quer que eu faça aqui? Você vai lá na pasta, curso R, você vai dar dois cliques aqui ó, no projeto, no project. Dá dois cliques aqui, ele vai abrir para vocês o R. Lembra que o meu R aparece num formato diferente aqui, eu vou configurar ele para deixar ele numa aparência melhor para vocês. Se ela aparecer aqui. E aí, todo mundo acompanhando? Todo mundo chegou aqui? Vocês vão criar um script novo aqui, ó. Ctrl Shift N ou R script, e vão salvar com aula 4, 4 de abril. Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente abre um ambiente? RM. Vamos lá, função remove. Por que eu... Olha só, eu estava trabalhando no R aqui embaixo, olha meu ambiente como é que tá. Cheio de coisa. Para eu não correr o risco de sobrescrever as coisas aqui e apagar uma coisa importante, eu quero sempre começar um projeto do zero ali. Então, vou fazer rm list igual ls. Apaguei tudo. Se eu quiser vir aqui também, ó, tá vendo esses gráficos aqui? Meu objetivo de hoje é chegar na aula com vocês apresentando esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico de linhas. Vamos ver se ele vai abrir aqui para vocês. Se ele não abrir é porque ele está muito carregado. Deixa eu ver aqui. Aqui é um gráfico de linhas sobre aprovação presidencial. Não vai abrir. Tem muita coisa aberta no meu computador, para ele não vai aguentar fazer isso. Para pedir o zoom aqui ele já demora. Vamos lá. Então, meu objetivo é tentar chegar aqui com vocês. Um gráfico de linha de aprovação e desaprovação presidencial, duas cores separadas. E percebam que tem... Ele está abrindo aqui, ó, teimoso. E percebam que tem algumas informações a mais nesse gráfico aqui, ó. Se eu desse zoom, esse FHC1 aqui, ele viria para cá, por causa da apresentação. Vamos tentar abrir, que é legal ver vocês verem isso aqui. E ó, consegui. E aí? Oh, não. Foi. Dei mole de novo. R é um exercício de paciência, minha gente. Vamos lá. Agora que o computador é novo, hein? Toda vez que eu acho que ele não vai abrir, eu tento ampliar. Foi. Olha aqui, eu fiz um gráfico de linha. A linha azul é aprovação presidencial. A linha vermelha é desaprovação presidencial no Brasil, de 1979 a 2021, que é até onde termina a base de dados. É uma base de dados do projeto Executive Approval. O professor Ryan Carlin, entre outros pesquisadores, estão à frente desse projeto. Acho que fica sediado, não sei se está em Pittsburgh, mas antes era na Geórgia, na Universidade da Geórgia, o estado da Geórgia. E aí, olha só que interessante, vocês querem mostrar a avaliação presidencial, mas a pessoa aqui, ela, precisa de mais informações, quem era o presidente, quem era presidente na época. Então tá aqui, ó, aí você consegue colocar essas informações aqui, ó, é o Fernando Henrique I, Fernando Henrique II, Lula I, Lula II, Dilma. Esse período aqui é o segundo governo da Dilma. Esse aqui é o do Temer. Olha a desaprovação como é que explode no Temer. E ela começa a cair e sobe aqui no Bolsonaro. Então, se a gente conseguir chegar aqui,
é lucro. Na próxima aula, se não der tempo hoje, eu passo por isso aqui rapidamente para vocês e a gente dá introdução a data wrangling, manipulação de dados, que vai ser uma parte essencial para a continuidade do trabalho que vai ser executado pelo Lucas. Então vamos lá. Então o que eu faço aqui? Limpo aqui, vou limpar. E vou limpar aqui o console também, quero limpar tudo, deixar tudo limpinho. Todo mundo chegou aqui junto comigo? Todo mundo aqui? Beleza. Nos comentários que enviaram pra gente lá no questionário da última aula, pediu para eu ser mais um pouco mais cuidadoso nessa hora de executar o código, para que vocês tenham tempo de executar o código junto comigo e vocês tenham um pouco dessa dificuldade de executar o código, ver e estar aí acompanhando a aula. Então, por favor, chamem minha atenção se vocês não estiverem conseguindo acompanhar e executar. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Qual é a segunda coisa que eu vou fazer? A essa altura do campeonato, é inadmissível uma pessoa não ter instalado ainda o pacote Pacman. Então, eu vou ignorar a instalação do pacote Pacman e vou fazer o quê? Vou chamar os pacotes que a gente vai precisar para a aula de hoje. Qual é o pacote para estabelecer o caminho até a base? Here. Ok? Então, ó, Pacman, que é o pacote, payload é a função que substitui install package e library ao mesmo tempo. Então, aí agora eu vou querer o pacote here, o pacote rio, que é o pacote de importação de base de dados que a gente está utilizando. O outro, eu vou colocar o deployar hoje, eu não vou colocar o tidyverse, eu vou colocar alguns pacotes. Alguém está acontecendo de cair a chamada. Eu não sei porque eu não consigo responder. Me parece que não, Thalissa, porque sempre está mantendo ali 11 pessoas mesmo. Lá, do Lucas está ok. Então vamos lá, deployar. Vou instalar o ggplot 2. O deployar serve para o pipe. O que é o pipe? É esse símbolozinho aqui, ó. Que ele é o que? Ctrl mais Shift mais M. Bom? Deployar ele vai servir para a gente utilizar isso aqui entre outras funções. ggplot para a gente plotar os gráficos. Faltou aqui, ó, ggplot entre aspas, sempre entre aspas. Eu vou colocar o janitor aqui porque geralmente a gente utiliza, mas não é certo a gente utilizar ele. Mas geralmente nos meus projetos eu utilizo o janitor, tá bom? Vou dar Ctrl Enter. Pronto, executou aqui do lado, ó, no console. Quando vocês chegarem nesse mesmo lugar que eu cheguei, por favor me avisem. Posso avançar? Tá certo. Olha só o que eu fiz. Aqui na pasta dados, vocês não estão vendo, né? Na pasta dados minha aqui, ó, eu criei uma pasta chamada aula 4. É só você vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e mudar para aula 4. Se vocês não quiserem criar uma pasta nova, vocês vão simplesmente, onde eu escrevi aula 4, vocês vão escrever aula 3. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso daqui? Vou explicar para vocês aqui no R, olha só. Qual o próximo passo agora? Não é eu criar o path? Então eu vou falar path 1, vou colocar o path 0 primeiro aqui, o path inicial. Here. Todo mundo está comigo? Todo mundo está vendo o código, gente? O que eu vou colocar agora? Dados. Se vocês não quiserem criar uma pasta chamada aula 4, troca para aula 3 aqui, ó. Eu vou usar aula 4, mas se vocês quiserem usar aula 3, não tem problema, porque a mesma base de dados que eu vou usar na pasta aula 4 está na base de aula 3. Todo mundo entendeu? E vou pegar o pacote que a gente fez da última aula. Bom, criei o path 0, foi executado. Todo mundo chegou aqui?
Se vocês puderem abrir o microfone para falar, é interessante também. Falar, cheguei, tô indo, vambora, pode seguir. Bora. Então tá, vou dar ouvidos a quem fala, hein? Agora eu vou criar o quê? Um objeto onde eu vou armazenar minha base de dados. Estou chamando aqui de... Vamos usar BD hoje? BD, tá bom? Rio, import, e o que? Path 0. Beleza. Agora vem a questão. Lembra o que é essa minha base de dados? Vamos lembrar o que é essa base de dados? Olha essa base de dados, o que ela é? Ela tem informação sobre o sexo das pessoas, religião, cor, faixa de renda, partido, polarização, intenção de voto. Se eu disser para vocês que existe uma corrente teórica na ciência política seminal nos estudos de comportamento eleitoral, que é o pessoal que vai estudar a identidade partidária feita sobre o voto. É o pessoal de Michigan, salvo engano. Estou correto, Lucas? Que é o pessoal de Michigan? E aí, Lucas? É a Michigan? Columbia é a galera do Paul Lazarsfeld. Michigan é a galera do Campbell, não é? Se eu não estiver enganado, é isso, pessoal. Então, o que eles vão falar? Eles vão falar assim, olha, encontramos a variável que melhor explica a intenção de voto das pessoas. Que variável é essa? A identidade partidária, ou vulgo partidarismo. Então, se eu souber a identidade partidária das pessoas, eu tenho muita chance de acertar em quem essa pessoa vai votar quando forem depositar o voto na urna. Então, vamos lá. Se essa variável é tão importante, eu tenho que analisar ela, não é? Então, como é que eu vou analisar ela? Eu quero saber como que é a distribuição das intenções de voto considerando a identidade partidária. Que tipo de gráfico vocês fariam? Vamos lá, olha. Eu quero explicar o voto pela identidade partidária. Qual gráfico vocês fariam? Qual gráfico vocês fariam? E aí, meu povo? Gráfico de barra, ótimo. Então vamos começar um gráfico de barra. A primeira coisa que a gente faz é colocar o BD. Eu vou minimizar aqui, ó, e aqui por enquanto, que aí vocês conseguem acompanhar melhor, não conseguem? Vamos lá, acho que eu consigo até aumentar um pouco aqui. BD, Ctrl Shift M. M de Mateus, tá bom? Então eu vou estabelecer a conexão com a base. E agora eu vou colocar o que? ggplot2. Vocês não precisam colocar ggplot2. Se vocês colocarem só ggplot, só certifiquem que está aqui, ó, ggplot2. Eu gosto para ter garantia, certeza de que eu estou usando a função ggplot do pacote ggplot2. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que estabelecer quando eu for criar um gráfico? A estética, não é? Então, vamos lá. A estética de um gráfico de barras, o que eu tenho que definir? X e Y, não é isso? Não é isso, pessoal? Não. Só X. Qual que é a diferença do gráfico de barras para o gráfico de coluna? O gráfico de barra ele já tem a função count dentro dele. Você precisa estabelecer o X. O gráfico de coluna eu preciso apresentar o X e o Y. Lembram disso da última aula? Então, qual que é o X aqui? Intenção, voto, já aparece para mim. Bom, eu quero ver a intenção de voto com base em quê? Qual é a variável que eu falei que explica bem o voto? Não é partido? Só para a gente ter certeza aqui, ó, quais são as variáveis da base, eu vou escrever no console só para aparecer aqui. Quando eu escrevo no console, não fica salvo. Então são informações que vão me ajudar, mas não vão pertencer ao código que eu vou mandar para alguém. Então lá, a variável se chama partido.
Quando eu quero ver a variação das intenções de voto pela identidade partidária das pessoas, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pedir para preencher as barras pelo quê? Pela variável partido. E aí eu venho aqui e geom bar. Todo mundo chegou aqui entendendo o que eu fiz? O fill é preencher, ou seja, ele vai preencher as barras conforme a variável partido. Se eu der um Ctrl Enter, olha o que vai aparecer. Caramba! Olha que interessante aqui. Vamos dar um zoom. Alguém consegue criar uma interpretação para mim desse gráfico? E aí? Tá difícil, não tá? Um pouco meio esquisito para interpretar esse gráfico? Pô, não estou conseguindo fazer uma interpretação legal. Vamos tentar dar uma corrigida nisso aqui, dar uma melhorada? Não uma corrigida, vamos dar uma melhorada. Como é que eu faço para melhorar isso? Se eu colocar as barras uma do lado das outras, vocês acham que melhoram para vocês? Melhora, João? Então vamos colocar. Como é que eu faço isso? Position. O quê? Qual é? O que é isso? Quem lembra? Se eu colocar Dodge, será que vai? Maravilha. Existe uma outra forma de fazer isso aqui também. Sabe que forma é essa? Que aí, quando você coloca position igual a Dodge, você perdeu o domínio sobre a distância que você quer dessas barras. Então, o que você pode fazer? Em vez do position Dodge, você vai fazer isso aqui, ó. Position igual a position underline Dodge. E aí, o que você vai escrever aqui? Eu quero ver... Olha lá, cheguei no mesmo resultado, não cheguei? Tá vendo como é que tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado? Todo mundo entendeu isso daqui? Eu fiz o position dodge e depois eu fiz o position igual a dodge primeiro. Depois fiz um position igual a position dodge e especifiquei agora aqui a distância, tá bom? Se eu colocar aqui 2, vamos ver o que acontece. Olha o espaço entre eles. Vai dar ruim, então tem que ser muito cauteloso quando eu for criar o espaçamento entre esses gráficos. Olha, 1 já começa a dar um espaçozinho. Eu vou colocar 0.9, que é o que eu testei antes ali e fiquei satisfeito, que aí você consegue entender a diferença que dá entre os candidatos ali. Tá bom? Vamos lá, ficou mais fácil de interpretar esse gráfico? Quero ver a interpretação de vocês agora. Como é que vocês interpretariam esse gráfico? Lembra da teoria que eu falei para vocês? The American Voter é o nome do livro, tá bom? Lá falava que a identidade partidária, ou seja, o partido das pessoas, é um forte preditor da intenção de voto das pessoas. Isso se confirma aqui nesse gráfico? Por que isso se confirma? Alguém arriscaria um palpite? Mais pessoas do PL votariam no Bolsonaro, perfeito. E mais pessoas do PT votariam no Lula. E por que isso não existe para as outras pessoas e outros partidos? Pode ser porque eu aglutinei as variáveis em outro, não foi? Ou também porque a identidade partidária dos outros partidos não importa no Brasil. No Brasil, se vocês pegarem o livro do Samuel Zizuko, Partidarismo e Antipartidarismo, vocês vão ver lá que existem duas identidades partidárias no Brasil, o petismo e o antipetismo. Hoje em dia, você já tem uma outra identidade partidária,
que não é bem partidária, tem essa discussão se é partidária ou mesmo se é uma identificação personalista, se é PT ou se é Lula. Na ciência política isso é um grande debate, interessantíssimo. A mesma coisa tem para o Bolsonaro hoje também. Lucas, você consegue escrever para mim aí o livro do... Coloca para mim aí o livro do American Voter e coloca do Samuel Zizouko também. Você consegue fazer isso para mim? Por favor. Partisan, anti-partisan, essa. Por favor, obrigado, cara. Beleza, pessoal? Conseguiram entender esse gráfico aqui? Entenderam como é que a teoria ela vai guiar a construção do gráfico de vocês? E isso aqui é uma etapa anterior aos testes de hipótese que vocês vão fazer. Com isso daqui, vocês jamais poderão dizer, olha, a identidade partidária importa para o voto. Vocês não podem afirmar isso. Você pode falar assim, olha, há indícios de que a identidade partidária é uma variável, um fator importante para explicar o voto das pessoas. Mas a gente não fez nenhum teste de hipótese aqui para testar se essas diferenças são estatisticamente significantes. E é isso a função que o Lucas vai trabalhar com vocês para frente. O que a gente está mostrando é como é que eu vou saber se alguma característica ela dá algum indício de que minha hipótese ela vai ser corroborada ou ela vai ser derrubada. Visualização de dados ajuda muito. É isso que a gente está trazendo aqui nessa parte da aula. Tudo bem, pessoal? Mas eu paro por aqui ou eu vou continuar? Como é que eu posso melhorar isso daqui? O que está faltando para vocês aqui? Não está faltando os numerozinhos das intenções de voto ali, não? Não tá? Para o gráfico de barra aqui, eu tenho que fazer o quê? Stat igual a count. Eu tenho que mandar ele contar agora. E fazer o quê? A estética dele. Alguém saberia me dizer o que eu colocaria dentro da estética? AES, eu tenho que colocar o label, não é? Label mais o que? Quem lembra aqui do after stat? Count. Não foi... Ah, tá, eu escrevi errado aqui o texto. Ó. Matei meio embaralhado aqui, né? Mas já gerei os resultados. Vou deixar vocês copiarem aqui o resultado primeiro, ó. Todo mundo está copiando aqui o script? Todo mundo conseguiu? E aí, pessoal? Como é que tá aí? Foi tranquilo, João? Mais alguém? Vamos lá. O que está dando aí, Rafaela? Está dando algum erro, alguma coisa? Até a linha 14. Meu script está igual ao seu até a linha 14. Então, a linha 15 que tá, você deu Enter depois do mais aqui, ó, somou mais, e aí você vai acrescentar esse geometry text aqui. Vê pra mim aí, Rafaela.
Vamos esperar todo mundo chegar aqui. Pessoal, por favor, falem no microfone aí se estão chegando. E não apareceu o gráfico? Você deu o zoom em algum momento? Rafaela? Não? Se eu der... Às vezes pode estar demorando para carregar, pode ser isso. Em algum momento você chegou a rodar o gráfico e ele apareceu o gráfico para você? Nunca apareceu? Roda só essa parte aqui, ó. Pega daqui, ó, seleciona e dá Ctrl Enter. Código tá igualzinho, ggplot2, ggplot, AES, X, intenção de voto, vírgula, fio igual a partido e fecha os dois parênteses. Tem que aparecer isso daqui. Apareceu isso aqui em cinza? Ah, você tem que clicar em plot aqui, ó. Vê se está em plot aí. Geralmente quando você roda, se eu tiver em outra coisa aqui, se eu for rodar ele vai me levar para o plot. Olha lá, ele me leva automaticamente. Então tá, vamos seguindo. Bom, então eu preciso corrigir algumas coisas aqui nesse gráfico ainda, né? Ele não está de forma satisfatória pra gente. Eu preciso acertar. Então aqui, ó, antes desse último parênteses aqui, eu vou colocar mais algumas coisas nele. Tá bom? Então eu vou colocar uma vírgula aqui e vou dar um Enter. Todo mundo colocou uma vírgula e um Enter aí? Eu tenho que fazer o quê? Eu fiz o Position Dodge para o jambar, mas eu fiz o Position Dodge para o text? Não. Então o que eu vou fazer? Vocês podem só copiar aqui em cima, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ó, já arrumou. Entenderam a lógica do Position Dodge? A mesma coisa que eu aplico aqui, eu aplico para o Geom Text. Tranquilo? Boa, Rafael, que ótimo. Aí eu vou colocar uma vírgulazinha aqui porque o número está em cima da barra. Vou colocar uma vírgula e vou dar outro Enter. Vou colocar o quê? Qual que é para ajustar o ponto, o valor na vertical é o V just, igual a menos 0.5. Se vocês não quiserem colocar o 0, só menos 0.5 roda também, tá? Ó. Ele entende muito bem isso aqui. Então 0.5. E vou colocar size igual a 3. Ou 2. Todo mundo aqui conseguindo rodar? Se não conseguiu criar a pasta aula 4, usa a pasta aula 3. Em vez de colocar aula 4, você usa aula 3. Só trocar isso. Não vai ter problema. Você vai chegar no mesmo lugar que a gente. Tenta aí, vê se vai dar. Todo mundo chegou aqui onde eu cheguei? Claro, vai lá. Isso aqui tem que ter muita atenção, gente, porque você vai construindo, é muito código, é muita letra, e você tem que sempre tomar cuidado, porque aqui, ó, abriu parênteses, fechou parênteses. Matheus, nesse gráfico a mudança de tema XLab, YLab, título entram em qual ordem? Eu sempre gosto de fazer esse XLab, YLab, tema, depois que eu terminar de especificar as geometrias, tá bom? Então vai ser no final isso.
Tudo bem? Porque se eu estabeleço esse xlab, ylab aqui, depois de usar uma geometria, pode ser que isso aqui apague o comando de cima e se sobreponha, como foi o que aconteceu na última aula que eu mostrei para vocês. E aí? Todo mundo aqui comigo? Maravilha. Agora é o seguinte, pô, Matheus, a gente sabe que o PT está vinculado com a cor vermelha, o Bolsonaro, não sei que cor está vinculado, sei que o PSDB antigamente era azul, vamos botar o PSDB de outra cor, não tem mais PSDB, implode o partido, vamos ver qual cor a gente vai usar para o PL do Bolsonaro. Então vamos começar a estabelecer cores que estão vinculadas com as nossas informações. Por que eu não vou mudar essa cor então? Vamos lá, eu vou criar uma escala de cor, Scale, Fill, Manual. Eu quero fazer uma escala de cor de preenchimento manual. O que vai me dizer se é Fill ou se é Color aqui? É isso daqui, ó. Se eu usei Fill aqui, eu tenho que usar Scale Fill aqui. Todo mundo pegou isso? Se eu usei Fill aqui por partido, quer ver? Ó, se eu colocar Color aqui, olha só o que vai acontecer. Deixa eu apagar isso aqui. O que o Color vai fazer? Olha só o que o Color fez. Ele só contornou a barra. Entenderam a diferença do Color para o Fill? Todo mundo entendeu? O Fill é para preencher, o Color é para contornar. Então agora aqui eu vou fazer o Scale, Fill, Manual. E aí o que eu vou fazer? Values igual a C de conjunto, porque eu tenho mais de uma cor que eu vou querer dizer, informar, não é? Então eu vou criar o C e abrir o parênteses. Como é que vai ser agora? Como é que eu vou saber a ordem das coisas? Tá vendo aqui, ó, o PT não é o último aqui na escala, na legenda? Então a última cor vai ser referente ao PT. Tudo bem? Entenderam? A penúltima vai ser em relação ao PL. Essa vai ser a ordem. Eu posso fazer isso aqui, ó. Que cor que eu vou dar para nenhum? Eu vou colocar Purple. Olha que legal, o R já estabelece a corzinha para mim. Um de vocês aparece isso aqui também? Ele dá uma corzinha para vocês? Deu? Então, ó, coloquei entre aspas o Purple. Vou colocar o Green para outro. Eu vou dar um Enter aqui só para vocês verem. Ó. Green, fecha aspas, vírgula, Enter. Vou usar o Blue. Vamos roubar o Blue do PSDB para o PL. E para o PT eu vou manter o Red. E vou dar Ctrl Enter. Cara, olha só, já tem informação melhor agora. O gráfico já está melhorzinho. Já conta uma história com mais informação ali, com mais recursos visuais para as pessoas assimilarem o gráfico. Todo mundo chegou aqui? Vou esperar todo mundo chegar aqui. Todo mundo? E aí, meu povo, onde vocês estão? Foi? Maravilha. Eu gosto de escutar a voz de vocês. Eu me sinto muito sozinho aqui falando e não tendo retorno. Tá, vamos lá. Vamos devagar, vamos comigo então. Primeira linha, vê se está certinho aí. Vai com cuidado, no olhar crítico aí.
Como? Depois de ggplot2, dois pontos, ggplot. Como assim não puxa mais o resto? Ele não puxa isso daqui? Tudo digita. Ó, ggplot2, ggplot. Assim. Chegou aqui comigo? Aí depois que a gente escreve AS aqui dentro, abre e fecha parênteses. Vê se vai agora aí. Aí você vem aqui dentro do AS, ó, x igual a intenção voto, vírgula, fio igual a partido. O que eu vou fazer? Deixa eu copiar e colar para vocês, que aí vocês conseguem também me acompanhar certinho. Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. Vou matar a tela. Joguei no chat aí. Esse BD aqui é o que? É a base de dados, não é? A gente não salvou a base de dados aqui, ó. A gente vai... Copia e cola o meu código, vê se roda. O nome dela é DF aqui, ó. O nome dela é DF. Eu escolhi dar um nome para ela dentro do ambiente aqui de BD. Se eu quiser dar o nome de Denis, eu posso dar. Mas ó. Aqui, ó, Denis. Aí, ele não apagou aqui em cima e manteve aqui embaixo. Entendeu? Posso dar o nome que eu quiser para ela. Ah, então, porque você não fez isso daqui, ó. Quando você... Aqui aparece BD para você aqui. Então, não fez isso daqui, ó. Isso, dá um Ctrl Enter aí. O seu path tá aula 3 ou aula 4? Tá, beleza, sem problema. E você abriu o project aqui, o curso R? Tá. Vê se vai rodar. O nome desse path aqui é o mesmo que está aqui dentro? E aí, rodou? Deu? Não rodou? Vamos lá. Path. Bom, path, o here você conseguiu. Dados, aula 4, aula 3. Aqui assim, fica assim, né? Tá. E aqui? Rio, dois pontos, import path 0. Deu? Maravilha. O R é disso, tá, gente? Ele tem fases da lua dele aí. Ele vai implicar com vocês. Pode ser um bug, que eu não sei explicar por que aconteceu isso. Pode ser que não leu por algum motivo. Então, sempre que você rodar aqui, ó, vê aqui embaixo se rodou. Ou então você pode fazer isso. Eu sempre faço daqui, ó. Depois que eu rodo, eu peço um glimpse. O glimpse é uma olhadela na base. Se ela aparecer para mim, significa que ela rodou. Beleza? Path aqui, here aqui, o import aqui e o BD glimpse aqui. O glimpse é a função de você
dá uma olhada rápida ali na base de dados. Como assim porcentagem? Ah, você está falando isso daqui. Ctrl Shift M de Matheus. Aqui, ó. Olha aqui em cima. Não, sem problema, tá bom? Ctrl Shift M é esse atalho. E tem esse atalho também aqui, ó, que é o de atribuir objeto, que é o Alt. Ctrl Alt, não é. Alt setinha, isso, ó. Alt mais o hífen. Com isso você escreve isso daqui. Isso. Com o tempo, vocês forem programando, ganhando rotina de programação, isso vai ficando natural para vocês. Eu sempre agarro na hora que eu tenho que explicar como é que você escreve a setinha, o atalho para setinha. Eu sei fazer assim, ela tem que parar. Deixa eu fazer aqui, aí eu lembro. Vai ficando automático para vocês, tá bom? Podemos seguir então? Então aqui, ó, nessa base de dados aqui, nesse plot que a gente está fazendo, vamos colocar mais informações. Que tipo de informação eu vou colocar? Vamos tirar esse fundo cinza. Vamos colocar um outro tema. Que tema que a gente estava usando, gente? Hein? Eu sou muito careta, tá, gente? Então, eu gosto dessas coisas meio mais clássicas ou BW, assim, ó. Eu sou muito careta. Esses gráficos executivos do Windows 95. Eu gosto desse estilo. Uma outra coisa importante. Tá vendo que eu coloquei purple, green, blue e red aqui? Não recomendo vocês fazerem isso. Sabe o que eu recomendo vocês fazerem? Isso daqui, ó. Deixa eu mandar para vocês aí. Isso aqui é uma parte importante. Entrem nesse link que eu mandei no chat para vocês aí. Todo mundo entrou aqui? E aí, meu povo? Estou sozinho aqui? Entraram, né? Olha que interessante. Estou sozinho, sim ou entrou sim? Vamos lá. Qualitative, diverging, não sei, desculpa meu inglês, tá, gente? Sequential. Sequential, imagina vocês têm uma variável. Que tipo de variável vocês acham que é sequencial? Uma variável ordinal, vocês concordam comigo? Imagina assim, que varia de 1 a 10, sendo que 1 é detesto muito e 10 é gosto muito. Aí você pode fazer as escalas de 0 a 5 variarem de um azul escuro a um azul claro e depois de um vermelho claro para um vermelho escuro, ou ao contrário. Vocês concordam comigo? Isso seria aqui, ó. Diverging. Tem divergência. Na sequential, vocês podem fazer, por exemplo, taxa de mortalidade. Aí você vai aqui, ó, do verde mais escuro a uma cor mais clara, onde a cor mais clara significa baixa taxa de mortalidade e o verde escuro significa alta taxa de mortalidade. Então, olha, o tipo de variável interfere até na escala de cor que vocês vão utilizar. Estão entendendo por que a gente está insistindo nisso com vocês? Divergente, que vocês têm esse ponto de divergência, aí vocês podem variar aqui, ó, a escala de cor. Qualitativa, não tem uma hierarquia de cor. Como eu estou falando de intenção de voto e partido, eu tenho que vir em qual? Divergente, sequencial ou qualitativa? Divergente,
Existe alguma hierarquia nos dados? Não, não existe hierarquia. É uma variável não métrica qualitativa nominal. Então, é uma variável qualitativa, não é? Intenção de voto. Aí eu achei que, aí eu posso escolher, ó, quantas escalas de cor eu posso ter aqui, 12. Eu tenho 4 ali. Se eu tenho 4, aí ó, ele já me deu. Em vez de eu usar purple, eu venho aqui, ó. Tá vendo isso daqui, esse código da cor? Eu dou Ctrl C. Vou lá no meu código, no lugar do purple, e faço. No green, eu substituo o green pelo verdezinho aqui, ó. Tá vendo como é que a cor do verde já está dando uma mudada? O azul vai ser diferente também. Olha a tonalidade desse azul blue aqui e olha desse aqui agora, ó. Olha como é que mudou. E olha o red também. Deixa eu apagar isso aqui. Ah, pode rodar. Roda agora. Eu acho esse gráfico um pouco melhor. Então as cores, elas estão dentro de uma paleta e elas têm códigos ali dentro. Então existe toda uma teoria por trás da construção de gráficos. E esses códigos servem para auxiliar vocês na escolha das cores. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo? Só voltando aqui, ó, você vai vir no qualitativo, vai selecionar 4 e vai selecionar essa paleta de cor aqui, ó. Aí você vai copiar esses códigos aqui na referência de cada cor que a gente escreveu lá. Todo mundo chegou aí? Vou deixar para vocês copiarem. Pessoal, vou precisar só de 3 minutinhos para ir ao banheiro, beber uma água aqui e já volto, tá bom? 3 minutinhos. Então, ó, 17, 5 e 15 a gente volta. O R não detecta esses códigos como comentário. Isso, exatamente. Exatamente. Porque eles estão dentro de um script aqui. Código tem que começar com código aqui, ó. Ou então aqui ao final, ó. Se você quiser colocar aqui, ó, ele vai comentar. Mas como está dentro de aspas ali, ele vai entender que é a cor. Tá bom? Só um minutinho então, pessoal. Já voltam em 3 minutinhos. Vou pausar aqui a gravação. Voltou a gravação. Continuando então. Todo mundo então entendeu esse código aqui? O que a gente fez? Atribuímos cor, colocamos o termo BW. O que a gente precisa colocar aqui ainda? A gente pode colocar várias outras coisas. A gente pode colocar título, a gente pode colocar subtítulo, pode colocar caption. Eu posso tirar esse intenção de voto aqui que está feio aqui, esse count aqui está feio também. Tudo isso a gente viu na aula passada, como é que faz. Eu não vou expandir isso daqui agora, porque a gente tem outras coisas para fazer ainda. Só queria mostrar para vocês um tipo de código que eu quero que vocês cheguem nesse nível aqui em breve, tá bom? Só para mostrar para vocês, esse mesmo gráfico aqui, eu elaborei ele de uma outra forma, onde eu manipulo a base de dados primeiro, ó. Até aqui é tudo manipulação de base de dados. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 linhas. O gráfico ele vem a partir daqui, ó. Se eu der um Ctrl Enter, olha o gráfico que gera. E aí, qual que você acha que está melhor? Esse daqui ou o outro? Esse aqui tem informações até sobre o intervalo de confiança. Já que é uma amostra, eu tenho uma estimativa para a população, eu tenho que considerar o quê? O intervalo de confiança, porque tem erro nessa estimativa, não tem? Então eu tenho que considerar essas informações. Aqui percebam que não está mais na quantidade, count, está em porcentagem. Então eu já consigo fazer uma análise melhor. Aqui eu já consigo saber se o intervalo de confiança cruza com outros intervalos de confiança. Isso dá mais pista para a gente de que a identidade partidária realmente importa para o gráfico, para o voto. Diga, Thalys.
Aham. Tá, olha só, antes da aula hoje eu estava vendo isso. Geralmente essas bases de dados são bem pesadas, não é? Então existe uma estratégia, só vou te falar, mas não vou mostrar. Depois eu posso te mandar o link, tá? Que você importa essa base de dados por um link e você já importa ela depois filtrando pelo que você quer. Então eu vou te mostrar a segunda etapa, que é você pegar só o Joinville. Vamos imaginar que eu quero isso aqui, ó, base de dados. Eu vou fazer um filter, tá bom? E vou colocar, imagina que o código, qual que é o nome da variável código? Vou colocar cidade, pode ser? Município. Tá, município, o código, vamos colocar, fala um código aleatório para mim. Beleza, pode ser isso aqui, tá? Aí você vem aqui, ó, Ctrl Shift M. Então você filtrou para o município que é igual a isso daqui. Entendeu? Então toda a base de dados vai ter informação só sobre esse município. No caso aqui eu vou te mostrar. Olha só, a gente pode fazer aqui partido igual a PT. Deixa. Pode levar. Ou não, você vai dormir lá, não precisa levar não. Deixa aí. Desculpa, gente, olha só. Olha aqui. O que eu fiz? Eu peguei o partido só igual ao quê? PT, não foi? Então eu peguei só as pessoas que se identificam com o PT e pedi a intenção de voto delas. Olha só. Entendeu a lógica do filter? Se eu quiser pegar outro aqui também, PT e PL. Deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Funcionou. Viu? Esse é o filtro, a lógica de filtrar a base para você analisar só o que você quer. Então você faz isso antes de plotar o gráfico. Por isso que eu estou insistindo com vocês em usar o pipe, porque o pipe vai conectar a manipulação na base de dados, essa parte que a gente chama de data wrangling, manipulação de base de dados, com a parte de visualização de dados. Antes. Isso, exatamente. Você tem que fazer antes. Se fizer depois, não tem sentido. Tá bom? Nada. Olha só o que eu fiz aqui, por exemplo. Eu fiz toda uma manipulação, eu agrupei a base por intenção de voto e partido. Para que eu fiz isso? Para conseguir somar, eu criei uma variável chamada voto. Depois eu desagrupei para agrupar de novo só por intenção de voto, para criar as variáveis de intervalo de confiança. Foi isso que eu fiz aqui. Depois eu fiz algumas manipulações para só depois eu plotar o gráfico. Então essa parte toda aqui é de manipulação, só depois que eu tenho a parte do gráfico. Entenderam? Então, eu estou trabalhando com vocês a parte mais simples. Eu estou trabalhando com vocês com bases de dados estruturadas. Então, simplesmente bases de dados estruturadas é você colocar as informações que você precisa dentro da função do ggplot. Agora, quando você não tem uma base de dados estruturada, que é o mais comum, como essa questão da RAIS, outras bases de dados como o ESEB, você tem que tratar essa base de dados. Quando você trata essa base de dados, você tem que fazer todo esse trabalho aqui. Você pode tratar antes e depois só salvar e aplicar isso daqui, você faz em duas partes. Ou se você está fazendo a manipulação apenas, somente para gerar um gráfico, você faz ela tudo junto aqui, entendeu? Você não precisa levar essas informações para a base de dados, porque eu não estou salvando isso na base de dados. Eu estou só fazendo a manipulação para chegar no resultado que eu quero. Isso não fica salvo na base de dados. Todo mundo entendeu? Então, é nesse nível que eu vou mandar esse código para vocês, para que vocês estudem ele depois. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. E como é que vocês vão estudar? Vocês têm um chat GPT. Se vocês fizerem assim, chat GPT, estou estudando programação em R, me ajuda a entender cada etapa desse código? Aí você copia e cola o código e coloca para ele. Ele vai te explicar linha por linha do código, o que significa cada coisa. Experimentem fazer isso, é sensacional. Então vamos lá. Vamos pegar agora uma nova base de dados.
Vamos pegar uma base de dados que é sobre votos. Vamos fazer o PF1. Ah, não, eu vou mandar depois por e-mail, tá bom? Quando eu vou salvar esse script aqui, vou mandar esse script para vocês. Aí vai estar isso aqui comentado, tá certo? Here. Dados, o meu tá aula 4, o de vocês pode deixar aula 3. E aqui qual que vai ser o nome da base de dados? Eu acho que é eleição sim, isso, ó. Lembrando, quem não tem a pasta aula 4, escreva aula 3, tá bom? Vou fazer agora aqui, vou chamar de DF, lá eu estava usando BD, concorda? Vou chamar minha nova base de dados de DF. Por quê? Porque eu não quero apagar aquilo que eu fiz lá em cima. Então ele vai trazer uma nova base de dados sem apagar aquela lá de cima. Se eu chamo essa aqui de BD, ele vai apagar aquela lá de cima. Por isso que eu chamei de DF agora. Rio import PF1. Cuidado, hein? Tem que ser PF1, não pode ser PF0. Pronto. Todo mundo conseguiu importar a base de dados? Todo mundo conseguiu? João conseguiu. E as outras pessoas? Então vamos lá. Se eu quiser só dar uma olhadinha na base, uma olhadela, um glimpsezinho aí, ó. Então eu tenho uma base de dados com 3 colunas. As colunas representam o que, gente? O que as colunas representam? Vamos lá, tô sozinho ou não? Essa é a turma mais tímida que eu já tive, hein? Tá. Isso, obrigado. As colunas são as variáveis. E o que são as linhas? Rows? São os casos. No caso aqui tem uma base de dados que eu simulei, tá bom? São 10.000 candidatos. Tem 3 variáveis sobre cada um dos candidatos. Essas variáveis é o partido do candidato, o total de votos que ele teve na eleição de 24 e o total de votos que ele teve na eleição 2020. Tudo simulado, tá bom? Então é isso que está me mostrando. Partido é uma variável character, ou seja, qualitativa nominal. Total de votos é uma variável numérica. E aqui total de votos 2020 também é uma variável numérica. DBL é numérica. Se vocês fizerem isso daqui, ó, df class total. O que faltou aqui antes, gente? Faltou um pool. Aí eu apago aqui. Numeric. Tranquilo? Então vamos lá. Se eu tenho 2 variáveis numéricas ali, eu tenho partido, que tipo de gráfico vocês pensam em trabalhar agora? Eu tenho uma distribuição de votos em 2024 e uma outra distribuição de votos em 2020. Vamos trabalhar com um histograma? O que é um histograma? X é igual a total votos 24. Só tem o eixo X, tá? Só o eixo X. E aqui eu vou colocar o geom histograma. Olha só o que eu tenho. Vocês já viram um gráfico desse antes? Ele vai me dar no eixo X a quantidade de votos e depois aqui no eixo Y ele vai fazer uma contagem desses votos aqui, ó. Quantos casos, quantas pessoas têm 10.000 votos? Aí vai aqui, ó, quase 250 e assim sucessivamente. Isso é um gráfico de distribuição, tá bom? Como a variável total votos 2024 está distribuída na minha base. É isso que ele vai informar para vocês. Só que eu tenho mais informações, né? Todo mundo chegou aqui, gente? Todo mundo chegou aqui? Beleza.
Só que eu tenho mais informações, vocês concordam comigo? E se eu quiser fazer isso daqui, ó, deixa eu copiar aqui. Olha só que legal. Se eu colocar um fio igual a partido. Caramba, olha o que ele me mostrou. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho a distribuição dos votos na base, olhando para cada partido separadamente. Que interpretação vocês fazem aqui, gente? Cada partido tem um desempenho diferente nas eleições, vocês concordam comigo? Você sabe que o partido A tem muitos casos ali, até 3 mil, entre 1.000 e 3.000 votos. O partido B, entre 1.000 e 2.000, 2.500. O partido D, ele já tem uma distribuição mais para o canto direito, ou seja, tem mais candidatos ali que tiveram mais votos. Só que em termos de quantidade, isso não é tanto comparado com os outros ainda. Ou seja, você tem candidatos ali, possíveis outliers aí que estão puxando aquilo para lá, tá bom? Se a gente for ver um gráfico de caixa, o box plot, a gente vai entender o que são os outliers. E o partido C aqui também mais distribuído. Todo mundo entendeu o que é o histograma? O eixo X é a quantidade de votos que cada candidato recebeu. O eixo Y é a quantidade de pessoas que tem essa quantidade. Todo mundo entendeu isso aqui? Pessoas? Entenderam? Ótimo. Ah, Matheus, mas se está muito sobreposto as cores aí, você tem como colocar o alfa igual a 0.5, por exemplo, você deixa mais transparente a apresentação dessa base, tá? Então, quando você tem a função alfa, você pode ir brincando com isso. Então, esse é o histograma. Outra forma de você ver a distribuição é o gráfico de densidade, que usa a função densidade de kernel, que é o que? ggplot2, ggplot vai fazer a mesma coisa, ASX igual a total votos 24, fio igual a partido, mais geom density. Olha só. Ó, mas não dá pra ver o partido A direito, Matheus. Vamos botar um alfa aqui, ponto 4. E aí, melhorou ou não melhorou a visualização agora? Eu prefiro esse gráfico de densidade do que o gráfico do histograma. Geralmente, para esse tipo de gráfico aqui, eu acho mais interessante. Vou dar um tempinho para vocês chegarem aqui nessa parte aqui que eu cheguei. Alfa é a transparência. Você vai conseguir mudar a transparência do gráfico. Entendido? Se funciona para todos os gráficos? Funcionou? Viu? Funciona para todos. Viu que legal que eu fiz aqui agora? Eu não escrevi BD aqui. Então, por não ter escrito BD e escrito DF, eu consegui rodar o código lá em cima. Se eu escrevo BD aqui e tento rodar esse código aqui, vai dar errado. Porque essas informações aqui são de outra base. Entenderam o problema de subscrever o código? Todo mundo pegou isso? Todo mundo aqui comigo? Entenderam? Vocês querem que eu faça, vocês querem que eu subscrevam aqui para vocês verem o resultado, o que dá? Ou vocês entenderam, conseguiram abstrair tranquilo? Então tá, então vou seguir. Beleza, então esse é o geom, o que? Density. Eu consigo fazer algumas coisas ainda. Por exemplo, eu consigo... Bom, Matheus, deixa eu plotar de novo para vocês terem ele visualizado aqui. Mas tem como eu visualizar ele de uma outra forma, sem esse pessoal estar sobreposto aí?
Tem. Vou copiar e colar, ó. Copiei e colei. Tem uma função, e eu particularmente uso muito, que é a função facetWrap. FacetWrap e vou colocar partido. Olha o que ele vai fazer. Ele criou 4 gráficos de densidade para mim separados. E aí eu não preciso nem colocar o fio aqui, porque eu já tenho a separação entre eles. Então, ó, se eu vier aqui e tirar o fio, porque a cor fazia sentido quando eles estavam juntos. Agora eles estão separados, eu não preciso da cor. Eu posso deixar assim. Essa informação eu já consigo apresentar o resultado de uma forma inteligível para vocês. Essa aqui é mais bonitinha, né? Que você coloca mais uma informação, que são partidos diferentes. Tem o partido A, partido B, partido C, partido D. Bom, você já tem o partido A, partido B, partido C, partido D. A legenda já não é mais importante. Vocês concordam comigo? Eu posso tirar a legenda. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou manter isso aqui. Tem. Olha só o que eu fiz. Tirei a legenda e ganhei mais espaço para visualização do gráfico. O que eu fiz aqui? Ó, tema, posição da legenda, legend.position, eu coloquei igual nome. Se eu colocasse aqui, ó, top, ela ia para cima. Tá todo mundo me acompanhando? Ou só a Thalissa ali que está com problema? Todo mundo me acompanhando. Bom que vocês são a turma do joinha. Se eu colocar bottom, vai para baixo. Olha lá, foi para baixo. Tá bom? Se eu colocar left, ele vai para a esquerda. Se eu colocar right, eu não preciso porque o right já é o padrão, tá? É o default. Ele vai para a direita. Como já tem informação duplicada, eu coloco não, porque eu já sei ali o que é cada um. Todo mundo aqui comigo? Tranquilo? Então a gente tem duas formas de analisar a distribuição do gráfico. Por exemplo, para alguns testes estatísticos, por exemplo, uma regressão linear, você tem que, por exemplo, verificar a normalidade da distribuição na amostra. Então esse tipo de gráfico aqui, ó, isso aqui a gente chama de uma distribuição normal, ó, próximo de uma normal, próximo de uma distribuição normal. Aqui não tão, porque já tem um skew para cá, tá um pouco rastejando para cá e aqui para cá para o esquerdo. Então esse tipo de visualização é muito importante para a gente prestar atenção para quando a gente fizer alguns testes lá na frente, tá bom? Mais uma vez, a visualização dos dados é muito importante para balizar os testes estatísticos que a gente vai fazer. Vamos lá. Só que eu não tenho apenas informação sobre o total votos 2024. Se eu quiser fazer o seguinte teste de hipótese. Imagina só, pessoas que concorreram à eleição de 2020 e concorreram à eleição de 2024, elas têm um certo desempenho ali. Tipo assim, ó, imagino que quanto mais voto uma pessoa teve em 2020, isso ajuda ela a ter mais votos em 2022. Ou seja, a experiência dela vai agregar no tempo, tá certo? Então, o que eu vou fazer um plot aqui agora? Eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa análise. Então, eu vou pegar o DF, ggplot2, ggplot, AES, X, igual. O que eu quero no eixo X? Eu quero o quê? Total votos 24, tá bom? Total votos 20. E o meu Y vai ser o quê? Total votos 2024. Vai aparecer cinza aqui. Que tipo de gráfico vocês imaginam que eu vou usar agora? Alguém arrisca? Isso, GeoPoint. Parabéns. Por que o gráfico de pontos? Alguém me explica esse gráfico aqui? Alguém entende, enxerga algum padrão nesses dados aqui e consiga me explicar?
Só lembrando, o que vocês falam não sai na gravação, então fiquem à vontade para falar, tá? E aí, olhando para esse gráfico, no eixo X eu tenho o quê? Total de votos do candidato em 2020, varia aqui de 0 a 4.000, mais de 4.000 aqui. E aqui no eixo Y, total de votos em 2024, que varia aqui de... Tem negativo, isso aqui foi um erro na simulação, que eu não especifiquei que eu quero valores positivos, tá? Então surgiram alguns valores negativos aqui, ignorem isso, por favor. Varia de 0 a 5.000 aqui. E aí? Expliquem para mim, muita variação no resultado? Uma boa explicação. Expliquem para mim esse candidato aqui, ó. Esse candidato aqui. Tá vendo que eu tô com a setinha aqui? Deixa eu pegar aqui, cor. Expliquem para mim esse candidato aqui. E aí, alguém consegue me explicar? Supondo que esse aqui é o chefe de vocês nas eleições de 2024, hein? Que explicação você daria para ele? Desempenho dele em 2020, desempenho dele em 2024. O que significa isso daqui, gente? Ou seja, ele fez muito voto em 2020, mas em 2024 ele caiu o desempenho dele. Concorda comigo? Analisando só esse candidato aqui, vocês acham que a quantidade de votos em 2020 é importante para explicar a quantidade de votos em 2024? Vamos lá, cientistas políticos, cientistas políticas do meu coração. Só eles falam assim, olha, não, né? Sozinho, não dá para explicar, porque se ele teve muito voto em 20 e depois teve muito menos em 2024, a razão aqui seria, bom, não tem esse desempenho. Olha só, tem gente com menos voto que ele em 2020 que teve mais votos que ele em quê? Em 24. Então, olhando esses dois aqui, você consegue criar uma explicação de que a quantidade de votos no T-1 explica o T+1? Só os dois ali. Não. Mas analisando a dispersão dos gráficos de maneira geral, que interpretação vocês tirariam aqui? Parece o quê? Uma linha? Caramba, parece o quê mesmo? Uma linha. O que eu fiz aqui? Criei uma linha, uma curva de tendência. Ou seja, estimei um modelo linear para explicar a relação entre as duas variáveis. Ou seja, no eixo X, voto 2020, eixo Y, voto 2024, e fui mostrando, olha, analisando todos esses dados aqui, eu chego no modelo em que o quê? O aumento no voto em 2020 está relacionado com o aumento no voto em 2024, não é uma linha que está crescendo? A linha não está seguindo esse movimento, ó, dos valores mais baixos para mais altos? Não é isso? Ou seja, se eu aumento X, eu estou aumentando Y. Lembra lá nas nossas aulas iniciais? A variação em X está associada com a variação Y. Uma variação positiva, ou seja, um aumento em X está associado com um aumento em Y. Então, essa função aqui, ó, quando eu tenho duas variáveis numéricas discretas aqui no nosso caso, a função geom_point com a função geom_smooth, o smooth, o que é o geom_smooth?
Pedi aqui para me explicar, ó. Olha só. Ele ajuda a gente a ver se existe um padrão na presença das plotagens, JOMSmooth, StatSmooth. E aí ele vai mostrar para vocês aqui, ó. Ele pegou o JOMSmooth. Ele vai mostrar para vocês aqui, ó, tem como você escolher um método. Eu escolhi o método linear. Eu posso mudar o método para... Vou colocar o Local Regression, que é o LOAS. Olha que interessante o LOAS. Ele vai me dar outro resultado. Ele não vai ter uma reta mais, ele vai ter uma curva. Por quê? Ele vai ajustando o modelo explicativo conforme a gente vai avançando nos dados. Então ele estima uma regressão aqui, estima outra regressão aqui, outra regressão nesse ponto, outra regressão nesse ponto. Você vê que aqui, ó, não tem efeito para esse grupo aqui, olha. Para esse grupo aqui. Parece que não há um efeito. A partir dessa galera aqui, ó, começa a subir e depois fica flat, estável de novo, estabilizado. Entendeu? Então a gente já consegue ver algumas nuances, algumas heterogeneidades na distribuição. Isso é muito importante para a gente entender o que a gente chama de paradoxo de Simpsons. Alguém já ouviu falar no paradoxo de Simpsons? Alguém já ouviu falar em paradoxo de Simpsons? Não? Deixa eu mostrar para vocês o paradoxo de Simpsons, então. Deixa eu rodar alguma coisa no bastidor aqui. Olha só, rodei uns dados nos bastidores aqui e vou plotar para vocês. Olha aqui, são outros dados, é outra base de dados, tá vendo que é diferente? E aí, alguém faz uma interpretação desse gráfico para mim? O aumento na variável V1 está associado com o aumento na variável V2. Vocês concordam comigo? Ó, V1 e V2 aqui. Então, ó, tá subindo V1, tá subindo V2. Ele estimou esse modelo e chegou nesse resultado. Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concordou, né? Maravilha. E se eu fizer um outro método, LOAS, que é o Local Regression? Você já começa a suspeitar, vocês não concordam comigo? Olha, em alguns casos, a tendência é de queda, depois sobe, depois cai de novo. Então, aquele modelo linear, quando eu mudo o modelo, ele já me dá outro resultado. Então, eu tenho que desconfiar um pouco daquela interpretação. Tem alguma coisa aqui que está sendo escondida que eu não estou prestando atenção. Que coisa é essa? Acho que eu pulei aqui. Aqui, tá. Olha aí. Quando eu peço pro R analisar para cada grupo, eu pedi para ele pintar os pontinhos conforme os grupos. Olha só, o grupo 3 de azul, o grupo 2 de verde e o grupo 1 de vermelho, salmão, sei lá. O que eu fiz aqui? Em vez do fio, lembra do fio lá em cima? Eu fiz o color. E olha o resultado que eu cheguei. Se antes o efeito era positivo, o efeito agora é o quê? Quando eu olho para dentro de cada grupo, para a especificidade de cada grupo. O efeito é o que agora? Positivo ou negativo? Negativo. Vocês estão diante do que a gente chama de paradoxo de Simpsons. Quando a gente olha os dados na média ali, sem entender mais complexidade nos dados, sem analisar outras camadas dos dados, a gente encontra um efeito. Mas quando a gente analisa algumas especificidades, quando a gente agrupa o dado em alguns grupos, a gente vai ver o quê? Outro resultado. Imagina que naquele gráfico do partido aqui atrás, ó, deixa eu rolar aqui.
rodou. Ah, tá. Acho que eu vou rodar aqui. Agora vai. Imagina que aqui eu tenho cada um partido. Como é que eu faço para ver isso? Coloco o fio partido. Acho que eu antecipei demais para vocês. Era para tirar essa parte aqui, ó. Não é fio, é color. Mas a gente... Vamos lá. Espera aí. Pronto, deixa eu abrir aqui para vocês. Esse é o mesmo gráfico de voto 2020, voto 2024, só que agora eu pedi para ele identificar quais os partidos. Lembra que a gente tinha antes, quando a gente olhava todo mundo, a gente não tinha uma reta aqui assim, ó? É isso que a gente via, não era? Olha, não está contemplando bem os dados, a distribuição, a reta não está passando aqui no meio deles. Agora, se eu for analisar só o roxinho, eu faria isso daqui, ó. Só o salmão, faria isso daqui, ó. Só o azul, isso daqui, ó. Só o verdinho, isso daqui. Ou seja, quando eu analiso dentro de cada partido, eu não encontro efeito. Ou seja, não há impacto do voto de 2020 sobre o voto em 2024. Entenderam? Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. Se puder fazer no microfone, para mim é melhor, porque eu não consigo ler. Oi. Exato. Exato, exato. Eles estão mostrando outro fenômeno, exatamente. Exato. Só que quando eu mostro aquilo dali, porque os candidatos não pertencem a partido, e partido é uma variável importante para a contagem de cadeiras. Então, eu considero a variável partido é muito importante para estimar esse modelo. Então, por isso que eu tenho que ficar atento a isso. Entenderam? Todo mundo... Sempre, sempre. Minha pergunta de pesquisa qual que é? Dentro da minha pergunta de pesquisa, qual é a teoria que eu estou seguindo, que está me balizando, está me orientando? Isso tudo tem que vir antes de você construir um gráfico, pessoal. Beleza? Todo mundo pegou esse ponto aqui? Porque, olha só, não tem como a pessoa ser um candidato sem partido. Vocês entendem? Vocês concordam comigo? Na democracia brasileira você precisa estar vinculado a algum partido. Então, quando eu analiso esse efeito dentro de cada partido, esse efeito desaparece. Alguma dúvida com relação a isso? Ou podemos avançar aqui? Beleza, então eu cheguei no ponto final que eu precisava, que era o Geom Point com o Geom, o Smooth. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha como é que ele vai construir um para cada. Deixa eu colocar um alfa aqui. 0.3. Só para a reta aparecer melhor do que os pontos. Então aqui, ó, você está vendo, ó, tá flat, está aqui, ó, constante. Ou seja, quando eu analiso dentro de cada partido, os candidatos, o desempenho dos candidatos em 20 não teve efeito sobre o efeito dos candidatos em 24. Então aquele modelo simples lá, ele está mascarando um fenômeno que é um outro fenômeno que é esse daqui, que não tem efeito, beleza? Tá certo. Outra coisa que eu quero fazer, não vai dar tempo de explorar muito, é trabalhar com a base de dados do Executive Approval, que é isso aqui, ó, Path 2, here, dados,
aula 4 ou aula 3. Eu salvei como... Deixa eu ver como eu salvei. É x da pp. df2. Vou chamar de df2 agora. Import. E aqui agora eu vou colocar f2. Não é XLS. Deve ser CSV. Ah, tá. Porque aqui, ó, o formato dele não tá XLSX, ele tá CSV. Tá vendo a vantagem do Rio? Eu mudei o formato, ele continua o mesmo código para abrir. Por isso que eu gosto desse pacote aqui. Ó, df2 glimpse. Essa é a base de dados, gente. Olha, o ano, a aprovação, aí tem lá no questionário, eles explicam o que é esse aqui, suavizada, a desaprovação suavizada, aprovação não suavizada, desaprovação não suavizada, o nome do país. Aqui, quem que fez aquela pergunta aquela hora? Aqui é um caso que eu vou usar o filter, vou usar o filter igual Brasil, tá bom? Esse é uma base de dados que eu vou trabalhar com isso. E aí tem outras variáveis aqui também, ó. Country name, country, e tem o código também, eu posso usar o código, eu posso usar aqui o outro código também, tá bom? Então aqui, ó, só pra gente ver, só pra gente apresentar mais ou menos como é que vai ser esse gráfico. Esse gráfico é o seguinte, é um gráfico de linhas agora, porque eu tenho a variável tempo, year, tá bom? Ela está como inteiro, integer. df2, ggplot2, ggplot. Vou colocar o AES. Bom, aqui eu preciso do eixo X e do eixo Y, vocês concordam comigo? Preciso do eixo X e do eixo Y. Então, X igual ao quê? Year. E o Y igual ao quê? Vou colocar a aprovação, vou colocar suavizada. E vou fazer o quê? Geom line. Se eu quero uma geometria de linha, aqui eu coloquei ggplot2. Olha só, tá errado esse gráfico aqui. Só um minutinho, gente. Olha só esse gráfico, tá muito esquisito, olha, não faz sentido nenhum. O que está faltando nesse gráfico aqui? Está faltando o quê? Porque eu não defini o país, né? Se eu colocar filter, country, é country a variável? Country name, igual, colocar isso aqui, ó, Brasil. Aí, agora foi. Entenderam isso daqui? Como é que eu já tenho um outro tipo, uma outra base de dados que ela exige um tratamento prévio anterior bem simples para eu conseguir chegar nesse resultado? Então na próxima aula a gente vai partir aqui desse gráfico e depois vai entrar já na nossa manipulação de base de dados para a gente pegar lá as funções do tidyverse, do dplyr, mutate, filter, entre outras variáveis, entre outras funções, tá certo? Então para a nossa aula de hoje a gente vai ficar por aqui, vou pausar para a gente conversar sobre qualquer assunto aí que vocês queiram, alguma dúvida, alguma coisa do tipo.